Então, o objetivo principal do treinamento de hoje é falar sobre como melhorar a nossa produtividade, o foco e a concentração. Tá? Então, é um assunto extremamente importante. E me diz aí no chat, quem precisa melhorar em alguma dessas áreas aí? Na sua produtividade diária, foco, concentração? Me diz aí no chat, quem precisa melhorar? Eu sou o primeiro da lista, né? Então, principalmente, foco e concentração. Tem alguns olhos aí que eu uso com frequência, porque ó, eu melhorei, preciso melhorar. Então, nós vamos aqui aprender um pouco, tá? Um pouco desse assunto, que é um assunto bem extenso, tá? De como a gente pode melhorar a nossa produtividade, algumas dicas bem importantes, tá? Para que você possa começar a aplicar e depois a gente vai falar mais sobre esse assunto e outros treinamentos e cada vez a gente vai tendo a oportunidade de compartilhar mais ideias e mais informações para você, tá? Mas hoje você já vai aprender algumas dicas que você já vai sentir um resultado na melhora, tá? Da resposta do seu organismo, do seu corpo, para melhorar a produtividade, o foco e a concentração e tendo o suporte aí dos óleos essenciais. Gente, primeira coisa, não tem como a gente melhorar quando a gente fala de foco e concentração, a gente está falando do nosso cérebro, da saúde cerebral. Né? Mas não tem como a gente falar da saúde cerebral se a gente não olhar para todo o funcionamento do nosso corpo. Tá? Então, se nós tivermos uma boa alimentação, fazer exercícios, ter sono adequado, descanso adequado, saúde intestinal, né? Então, limpar o nosso organismo, ação detox, desparasitação, equilíbrio dos hormônios. Então, e controlar a inflamação que ocorre diariamente no nosso corpo, tudo isso aí vai contribuir para um equilíbrio na nossa saúde. Tá? E quando há um desequilíbrio, tá? Em alguma dessas partes que é comum, né? Não é para ser normal, mas é comum muitas pessoas têm desequilíbrio em várias partes, ou por excesso, ou simplesmente por deixar de fazer alguma dessas ações. Tá? Nós vamos começar falando aqui da performance metabólica. Então, tem muitas atividades que geram inflamações no nosso corpo. Tá? O excesso de toxinas, você não ter um sono reparador, uma vida diária muito agitada, o estresse, a rotina do dia a dia. Então, isso aí causa inflamações no nosso corpo. E o corpo inflamado, ele vai causar isso aqui, ó. Bloqueio de dopamina, então é o hormônio que gera motivação para a gente fazer alguma coisa. Tá? Então, exemplo, você quer ir para uma academia, você precisa malhar, mas você está meio desmotivado, sem vontade. Então, você pega aqui o que eu fiz aqui no início, ó, peguei o meu Peppermint, né? Peppermint junto com o Motivate. Então, eu costumo misturar o Peppermint junto com o Motivate. Então, se você não tem o Motivate, você pode misturar, por exemplo, com Eye Orange ou com um tangerina. E aí você vai inalar e ele vai fazer com que o teu corpo, por exemplo, produza dopamina. E você vai ficar mais motivado para realizar, por exemplo, uma academia. Tá? Então, a dopamina, quando bloqueia a dopamina, você não sente motivação para fazer alguma coisa. E também o excesso de inflamação no corpo vai bloquear a serotonina, que é o hormônio que nos dá boas emoções, que nos dá aquela sensação de bem-estar, e isso causa fadiga e cansaço. Tá? Então, os hormônios cítricos, os óleos essenciais cítricos são conhecidos como os óleos da felicidade, justamente porque eles fazem com que esses hormônios eles sejam naturalmente produzidos no nosso corpo. E a inflamação, o corpo inflamado, ele gera também o desequilíbrio de hormônios glutamato e GABA. Tá? O glutamato é o hormônio que faz o nosso cérebro ficar em atividade, é o hormônio da excitabilidade cerebral. E o GABA é o hormônio que dá aquela sensação de relaxamento. O excesso, tá, desses hormônios vai causar, o excesso de GABA, ele afeta o cognitivo e ele também pode causar convulsões, Alzheimer
e derrame cerebral. Tá? Então, isso é grave. Tá? Então, tudo tem que estar em equilíbrio no nosso corpo. O excesso de GABA, ele causa ansiedade e sonolência. Tá? Então, os óleos essenciais, eles ajudam a trazer esse equilíbrio. E eu vou te dizer aqui também, além dos óleos, eu vou te dizer aqui outras atividades que pode te ajudar a melhorar essa performance metabólica. Uma das coisas que primeiro você tem que fazer é evitar toxinas. Né? Então, as toxinas são os principais responsáveis pelas inflamações do nosso corpo. Né? Então, a gente vai ver um pouco mais à frente, vou te mostrar algumas atividades que causam muitas toxinas. Mas duas coisas que a gente usa diariamente com frequência é desodorante com alumínio, creme dental com flúor. Tá? Desodorante com alumínio. O alumínio ele tem a função de bloquear o mau odor, o excesso do suor, e isso faz diminuir o odor. Né? Então, quando você vê um desodorante, protege até 48 horas, quanto mais tempo ele protege, né, entre aspas, mais alumínio ele tem. E o alumínio, ele causa bloqueios no nosso organismo. Né? Ele é um metal pesado. Então, além de afetar o cognitivo, é um dos principais componentes que pode causar Alzheimer e outras doenças cerebrais. Tá? Então, não pode usar. É algo que não é nem para você evitar, é realmente tirar da sua rotina, tirar da sua vida, tá? O uso de desodorante com alumínio, assim como o flúor. Se você pesquisar um pouquinho, o flúor, ele é uma substância que, assim, quando começou a Revolução Industrial, era uma substância utilizada na indústria. E eles perceberam que onde o flúor era resto, né, de produções industriais. E onde tinha flúor, onde eles colocaram, onde o flúor pegava, matava tudo. Exemplo, se colocasse na água, matava os peixes, se tivesse em contato com qualquer outro organismo vivo, ele matava. E aí eles começaram a ver de forma que poderiam usar isso de uma maneira benéfica, né? E acharam e começaram a colocar, porque viram que ele eliminava a cárie. Então vamos colocar no creme dental, na água, mas depois de muito tempo, isso virou rotina, virou cultura, até hoje o creme dental vem com flúor. E depois de muito tempo, descobriu-se que o flúor ele tinha efeitos extremamente negativos. Por exemplo, o flúor ele calcifica a glândula pineal. Né? O que essa glândula faz? A glândula pineal ela controla toda a movimentação de hormônios, é um dos principais, digamos assim, sensores, né, para controlar os hormônios do nosso corpo. O flúor também prejudica a tireoide. Né? Então, hoje em dia, infelizmente, tem sido muito comum, além de outras coisas, né? Mas o flúor também é um dos principais males para a tireoide. E a tireoide, ela também é muito importante para controlar o nosso processo metabólico. Por exemplo, temperatura corporal, o acúmulo de gordura ou a queima de gordura. Então, tem gente que, quando tem problema na tireoide, tem facilidade de ganhar muito peso, né? Além disso, a tireoide é responsável por nos dar aquela sensação de energia. Então, uma pessoa, por exemplo, quando ela está com alguma doença na tireoide, ela tende a ficar sem motivação, sem vontade de fazer, sem energia, tá? Porque afeta a tireoide e é um dos males aí que o flúor traz. Tá? E para resolver isso, gente, o que a gente pode fazer? Ó? Usar desodorante natural, né? Então tem várias receitinhas, depois aí você pode pegar com a equipe, manda no grupo aí, no WhatsApp aí da equipe, gente, alguém tem receita para desodorante natural, pode ter certeza que vai aparecer várias opções, né? Tem várias opções que você pode fazer com vários óleos diferentes, tá? Que você pode fazer, mas isso aqui, ó, vai te trazer um uso mais natural, sem alumínio, sem parabenos e sem substâncias tóxicas. O detalhe é que, geralmente, né, pode ser até um desodorante industrializado, por exemplo, mas que seja natural, que seja sem alumínio, né? Você vai ter que usar ele mais vezes durante o dia do que apenas aquele desodorante que às vezes você passa de manhã, passa o dia inteiro de trabalho e ele resolve o problema de não ficar suado, mas pode ter certeza que ele está fazendo um mal muito grande para a sua saúde. Quer ver um exemplo?
Quem é que tem mais incidência de câncer? É homem ou mulher? Responda aí para mim. Quem tem mais incidência de câncer? Homem ou mulher? Vamos ver se vocês sabem. Se você não sabe, diga não sei. Se você tem certeza, diga aí, se é homem ou mulher. Então tá aí, ó. Tá? Até quem está na dúvida, né, colocou aí, creio ser mulher. Mas 100%. E é isso mesmo. Sabe por quê? Porque as mulheres, elas acabam tendo mais contato com substâncias que têm tóxicos, né? Exemplo, o desodorante, maquiagens, produtos de limpeza. Então, acaba causando, né, uma incidência de câncer muito maior, particularmente no caso do desodorante, o câncer de mama. Então, gente, antes da gente conhecer os óleos essenciais, né, hoje a gente é mais fácil de entender isso, mas antes de conhecer os óleos essenciais, a gente achava que se eu só passasse na pele, estava tudo bem. Eu não estou ingerindo, então não tem problema nenhum. Né? Hoje a gente sabe que, exemplo, uma das formas que a gente mais usa os óleos é o uso tópico. Né? Então, tudo que você passa na pele, o seu corpo, de um grau maior ou menor, ele vai absorver. Então, quando você está passando o desodorante, ele vai absorver aquelas toxinas e aquilo ali vai sair bloqueando, né, e vai trazer um mau funcionamento do teu corpo, vai gerar inflamação, e essa inflamação, ela corrompe o DNA da célula e faz aquela célula se tornar uma célula mutante, ou seja, uma célula cancerígena. E aí, como o sistema do corpo ele começa a ficar muito desregulado, essa célula cancerígena ela começa a dar origem a outras células e vai se multiplicando e vai crescendo, formando o tumor, até chegar aí o câncer propriamente dito. Então, soluções naturais para evitar, né, que isso se desenvolva no seu organismo. E olha aqui, gente, um creme dental maravilhoso. Então, ontem, por exemplo, uma dentista, né, entrou em contato comigo porque queria saber como adquirir o creme dental do Terra. Né? E aí eu perguntei, ela falou, não, porque dentre os que eu já vi, né, é um dos melhores que eu conheço e eu queria saber como adquirir. E eu perguntei para ela, quantos você quer? Uma unidade? Ela falou, não, eu quero 15, porque eu quero deixar no meu consultório como uma opção saudável para os meus pacientes, né, usarem. E aí, para você ver como profissionais da saúde, como eu vou dar exemplos aqui um pouco mais à frente também sobre isso, estão cada vez mais entendendo a importância de utilizar produtos naturais, né, e cada vez mais trabalhar para ter em prol de uma medicina preventiva, né, do que simplesmente remediar. Tá? Então, o melhor remédio é esse, é prevenir, tá? Então, olha aqui, o creme dental, olha quantos benefícios que esse creme dental traz para a nossa saúde, tá? Além de que, gente, isso aqui, quem ainda o consultou, o cliente que ainda não adquiriu, eu vou te dar uma dica que, para mim, é a melhor opção de adquirir, é trocar por pontos, tá? Eu sempre troco, pelo menos ali uma vez por mês eu estou trocando, tá? Porque a gente usa, eu uso, minhas crianças usam, tá? É só o creme dental On Guard e a troca por ponto ela é muito boa, porque você troca ele, se não me engano, são 11 pontos e você troca ele, né? Para comprar ele é R$ 56, então é um produto que compensa muito quando você troca por pontos, tá? E aí, se você não sabe, Gedilson, como é que eu faço para trocar produtos por pontos? Eu vou falar para você, né? Mais à frente aí, como que você faz para acumular pontos, beleza? Ângela, tu vende demais, Ângela. Tu precisa até ter uma aula com você. Isso para mim foi sorte, né? Você, isso aí é fácil. Né? Quero uma aula, inclusive, aí para a nossa equipe sobre como vender muito igual você faz. Gente, o que também evitar? Olha isso aqui, ó. Wi-Fi, andar de avião, 5G e outras coisas mais contribuem para desequilibrar o campo eletrostático no nosso corpo, ou seja, a energia. Deixa a energia do nosso corpo toda bagunçada. Gente, isso é real. Isso não é brincadeira, tá? Eu não sei se era no treinamento que eu estava falando sobre energia, mas, exemplo, essa questão de energia é algo muito forte, tanto que a nossa energia ela pode baixar quando você, por exemplo, conversa
com uma pessoa que é extremamente negativa. Concorda comigo? Já aconteceu isso com você? Você conversar com alguém e aquela pessoa reclamar da vida e só falar de coisa ruim, aquilo te deixa para baixo, ou seja, a tua energia baixa. Tá? E outras coisas que influenciam na nossa energia, que é o que a gente está em contato no dia a dia. Sabe o que é isso aqui? Ó? Isso aqui é semente de agrião. Tá? Isso aqui foi uma pesquisa, um grupo de estudantes numa universidade. Eles fizeram uma experimentação científica e pegaram sementes de agrião, colocaram num pratinho, tá vendo? Um pratinho descartável, colocaram sementes e colocaram essas sementes, um pratinho numa sala sem Wi-Fi e outro pratinho numa sala com Wi-Fi. 12 dias depois, onde não tinha Wi-Fi, sabe o que é isso aqui? Ó? O agrião nasceu a semente. Né? Então, está aqui, está crescendo o agrião. O outro pratinho está aqui, ó, a sementezinha morreu. Não nasceu nada, 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 nada. Tá? Então, o Wi-Fi, ele simplesmente matou a semente. E agora você imagina o que isso faz de negativo no nosso corpo. Né? E aí, olha quantas vezes você já dormiu com isso aqui, ó, com seu celular carregando pertinho de você, ou mesmo ligado sem estar carregando, tá? Isso aqui, se você está, da gente estar o dia todo, mas imagina na hora mais importante, que é para o seu cérebro trabalhar, né? O seu corpo está rejuvenescendo, curando, né? As inflamações. A hora que o seu corpo mais está se regenerando é quando você está dormindo. Aí você pega, coloca lá o celular do lado da sua cabeça, né? Na cabeceira da sua cama, e ele fica aqui, ó, dando interferências negativas no seu cérebro. Tá? Mesma coisa quando você anda de avião, por conta da diferença, né, de altitude, isso também altera, né, o campo eletrostático do teu corpo. E o 5G, então, nem se fala. Né? Se o Wi-Fi já é ruim, imagina, né, com 5G, que é muito mais ainda nocivo nesse aspecto. Tá? Então, eu vou te dar aqui algumas dicas bem simples de como você trabalhar esse equilíbrio. Isso aqui, gente, ó, conexão com a natureza. De onde vêm os óleos essenciais? Da natureza. Eu sempre falo, a doTERRA ela não produz óleos essenciais. Ela sabe extrair com qualidade. Quem produz é a natureza. Quem fabrica o óleo essencial é Deus através da natureza. O que a doTERRA faz é extrair. Então, vem da natureza. Então, o que você pode fazer para trazer esse equilíbrio, né, das energias do seu corpo? Primeira coisa, gente, aqui, ó, pega sol. Então, pegue sol, aproveite, levante de manhã, dê uma voltinha ali no quarteirão, vá num parque, vá alguma coisa, pelo menos algumas vezes na semana. Né? Procure pegar sol, aquele solzinho da manhã ali antes das 10 horas, quanto mais cedo, melhor. Quando você pega sol, o sol faz com que os vasos sanguíneos eles se dilatem, tá? E ele vai liberar uma substância, e essa substância vai fazer, né, o seu corpo ir funcionando melhor. Tá? Então, os vasos eles vão se dilatar, a circulação no seu corpo melhora. Tá? Outra coisa aqui, ó, andar na areia ou na grama. Se você tem as duas opções, andar na areia é melhor, porque a areia é um condutor melhor. Isso traz equilíbrio, tá? Também de energia para o seu corpo. Tá? Pelo menos uma vez na semana. Pelo menos ali 10 minutinhos, 20 minutos, uma vez na semana. Se você andar de avião, o recomendado, tá, é você fazer isso 30 minutos na primeira oportunidade que você tiver depois de você andar de avião. Tá? Você fazia isso aqui, ó. Ou ficar descalço na areia ou na grama. Tá? E quantas vezes a gente geralmente não faz isso, né? Tudo é concreto, tudo é calçado e a gente acaba não tendo esse contato, essa conexão com a natureza, tá bom? E aqui, gente, essa recomendação desse shot cerebral, né, sabe quem que recomendou isso aqui? Um médico. Então, eu estava assistindo um curso de um médico, né, sobre questão de equilíbrio no corpo, equilíbrio, né, do metabolismo, e o médico, algumas coisas, inclusive daqui, né, eu peguei algumas coisas aí do curso. E no curso ele falou assim, para a pessoa fazer um shot cerebral, tá, de manhã, no primeiro momento da manhã, antes de tomar café,
uma colherzinha, aquela colherzinha de chá, né, aquela pequena, uma colherzinha de pó de cúrcuma, pó de canela e pó de gengibre. Foi a orientação dele. Só que a gente tem algo muito mais poderoso e mais concentrado que o pó, que são os óleos essenciais. Então, o que eu comecei a fazer? Uma gotinha de turmeric, uma gotinha de cinnamon e uma gotinha do ginger. Tá? Então, esses 3 óleos. Então, aqui, ó, açafrão, canela e gengibre. Uma gotinha de cada um, tá? E ainda coloco mais uma gotinha de limão, do lemon também, mas esses aqui são os principais. Para quê? Para diminuir, né, a oxidação no cérebro e no corpo como um todo, né? Mas vai fazer o teu cérebro funcionar melhor. Se o teu cérebro está funcionando melhor, pode ter certeza que você vai ter melhores desempenhos também na questão, né, da concentração, da sua produtividade e também do foco. Outros óleos que podem ajudar, que eu coloquei só alguns, porque tem vários óleos, quando se fala de foco e concentração, tem vários óleos, tá? Se vocês tiverem alguma experiência aí, ó, bem lembrado aí pela Edilene, né? O aterramento, né? É o aterramento. Até eletrodoméstico a gente precisa fazer isso. Tá? Então, exemplo, não sei se vocês já tiveram experiência, né? Como a maioria aqui é mulher, homem, né? Talvez é mais fácil de ter essa experiência. E as mulheres aí também que dirigem bastante, pegam estrada, já aconteceu algumas vezes de estar dirigindo, e aí quando eu chego na praça de pedágio, lá chego para pagar o pedágio, né, quando passava lá para entregar o dinheiro, na hora que estava entregando o dinheiro para a mão lá do caixa do pedágio, sentia um choque, né? E eu sentia e a pessoa também sentia. Por quê? Energia eletrostática, por estar muito em movimento. Então, a gente precisa fazer esse aterramento, que é o contato com a natureza. E se alguém tiver, gente, mais alguma... um outro aqui, aproveitando aqui o comentário aqui da Sandra Matos, da pulseira magnética no braço. Então, isso aí funciona, tá? Se for um material de qualidade, funciona e também ajuda muito a dissipar essa energia negativa que vai atrapalhando o desempenho do nosso corpo. O Tinker, né, é um óleo aqui do Kit Kids, mas ele funciona igual para adulto, viu? Inclusive, eu uso bastante. TDAH, né, então, a hiperatividade, muito usado também para autismo. Então, é um óleo que eu sempre gostei de usar, principalmente antes de ler, antes de fazer leituras. Eu gosto muito, tá? Desse óleo. Então, eu passo nos pulsos, passo aqui na região da nuca, passo nas mãos e fico inalando, um óleo muito bom, tá? Para ajudar aí na concentração. O peppermint, ele é muito bom porque ele ajuda no foco, tá? E na energia, principalmente, ó. Ele é um óleo que ele dá energia, às vezes você está meio cansado, e quando você está com o cérebro cansado, você não consegue se focar muito bem naquilo que você está fazendo. Então, ele te ajuda na prontidão e energia, tá? A tangerina, também considerada aí conhecido como o óleo da felicidade, porque ele ajuda faz com que o nosso organismo naturalmente produza hormônios da felicidade, como eu falei para você lá no início do nosso treinamento. Então, aqui, ó, ele ajuda a diminuir a tristeza, a irritabilidade, então ele te dá uma calma, né, diminui a ansiedade, e além disso, né, exemplo, quando você está inalando, além do cérebro, quando você, por exemplo, faz a ingestão dele, também ajuda como antioxidante, tá, do seu corpo, vai fazer o seu corpo como um todo funcionar melhor. Outros óleos, o frankincense, é um óleo que, por exemplo, você utilizando, ele é um óleo que, desde o início, como início aí, quando, exemplo, considerado o rei dos óleos, um dos produtos que Jesus ganhou quando nasceu. Naquela época, era muito utilizado nas religiões, até hoje ainda né? Era muito utilizado para quê? Eles queimavam o incenso, a resina do incenso, e aquilo se espalhava no ambiente, gerando um ambiente de maior concentração, né? de maior conexão, né? Então, utilizavam muito aquilo para meditar. Então, se você olhar aqui, ó, olha aqui, ó, lembra que a gente falou lá no início, ó, de Alzheimer, demência, ou problemas no cognitivo, o frankincense, ele vai ajudar a desenvolver melhor, a potencializar melhor a atividade cerebral, tá bom? Além de ser um óleo também anti-inflamatório, tá?
O Balance, ele é um óleo que ele traz aterramento, não é o aterramento de pisar na grama ou na areia, é um aterramento da mente. Exemplo, às vezes isso é algo que acontece muito comigo se eu não me preparar para uma leitura, se eu não me preparar, porque eu sempre fui muito acelerado, né, na questão do pensamento. Então, é um pouquinho ali de TDAH, e o Balance é um óleo que ele evita com que eu me perca daquilo que eu estou fazendo. Então, se eu vou ler, por exemplo, além do Tinker, né, é um óleo que eu uso muito. Então, está aqui, ó, meu kit primeiros socorros, né, e o Balance é um dos que não pode faltar, né? Então, está aqui o Balance. Ele é um óleo que traz aterramento da mente. Exemplo, você está aqui, está lendo, tá? E daqui a pouco você está lendo e o teu cérebro foge, ele começa a pensar em outra coisa, aí você lembra de um problema, aí daqui a pouco você para a leitura e começa como a gente diz, viajar na maionese, e o Balance, ele faz você aterrar e focar naquilo que você está fazendo. Um outro exemplo, quando você vai dormir, quantas vezes isso já aconteceu comigo? Deita, e aí daqui a pouco você começa a lembrar um monte de coisa e a mente, você está cansado, você está com sono, você quer dormir, mas a mente está no 220. Aí você pega o Balance, passa nas mãos, inala uma ou duas gotinhas na sola de cada pé, passa na região da nuca. Isso é a mesma coisa que desligar o disjuntor. Você simplesmente, tua mente para, tua mente aterra, tá? E o interessante é que ele é um óleo feito de raízes, né? Então, mesmo você não colocando os pés na areia, não colocando os pés na grama, mas o Balance, ele tem essa função também de aterrar, de deixar com o pensamento, né? Diminuir aquela síndrome do pensamento acelerado. E a copaíba, gente, é um dos óleos com maior poder anti-inflamatório, tá? Então, por isso que ele está aqui, que ele vai ajudar na saúde cerebral. Exemplo, copaíba, ele é um óleo muito utilizado para quem tem convulsões, né? Aqueles mesmos problemas que as pessoas utilizam e recomendam medicinalmente, por exemplo, para o uso medicinal da maconha. Então, a copaíba é muito melhor, né, do que o uso medicinal da maconha, porque ela é rica em beta-cariofileno. Tá? Inclusive, tem um vídeo do Dr. David Hill, um dos fundadores executivos da doTERRA, considerado hoje o médico cientista com maior autoridade em óleos essenciais. Vale muito a pena você assistir esse vídeo, que ele fala do poder que tem a copaíba, tá? Comparando aí com o uso medicinal da maconha, beleza? Gente, um outro tema interessante, tá? Dentre os vários temas aí que a gente poderia abordar aqui nesse assunto de produtividade, foco, concentração, é o relógio biológico, tá? O que é o relógio biológico? No nosso cérebro aqui, ó, pertinho do hipotálamo, né? Tem várias coisas aqui, ó, a glândula pituitária, hipotálamo, né? Tem isso aqui, ó, núcleo supraquiasmático. O que é isso? Esse núcleo, ele comanda o sistema biológico do nosso corpo, tá? Todas as células do nosso corpo, ela tem um reloginho, né? Ela tem um reloginho que é o reloginho do dia e o reloginho da vida. A célula, ela é programada, ela já nasce com uma programação biológica para ela crescer, para reproduzir, para morrer naturalmente, que é o processo de apoptose. A inflamação causa, ela corrompe o DNA da célula e ela perde essa programação biológica, né? A programação dela fica toda desregulada, então ela não sabe mais, ela se reproduz de forma totalmente desorganizada, ela cresce além do que deveria e ela se torna uma célula imortal, a célula cancerígena. Ela não morre mais por apoptose. Por isso que a quimioterapia e a radioterapia, ela explode a célula, ela mata ela, explodindo ela. E isso causa ainda mais inflamação no corpo, tá? Porque joga fragmentos, né, de inflamatórios daquela célula nas outras células e causa mais inflamação. Enfim, o que faz aqui, então, o núcleo supraquiasmático? Ele comanda e ele recebe informações sobre o claro e escuro através dos nossos olhos. Então, aquilo que você está enxergando no ambiente, ele está passando como informação, né, para que ele comande todas as células, que elas, apesar de terem um relógio, cada um tem o seu reloginho, mas ela recebe um comando, né, desse núcleo, né, que vamos chamar ele de
relógio mestre, né? Então, ele comanda todas as outras células do nosso corpo. E isso vai fazer com que ele libere hormônios de acordo com o momento do dia. Exemplo, quando você acorda, os seus olhos, né, vão perceber que está claro, que já nasceu o dia, e aí o relógio mestre, né, então aqui o núcleo supraquiasmático vai mandar informações que devem ser lançados agora, os hormônios para te deixar mais ativo, mais alerta, por quê? Porque o dia começou. Né? Então, vamos produzir, vamos trabalhar, então é isso que ele está fazendo com o seu corpo. E de noite ele vai fazer o contrário, ele vai começar a liberar hormônios que te deixem, né, mais relaxado, hormônios que te façam já preparar o teu corpo para o descanso, tá? Então, isso acontece 24 horas no dia, ele vai sincronizar o teu organismo como um todo, beleza? E o que a gente deve fazer para que esse relógio biológico, ele trabalhe de uma forma sincronizada? Por que é importante a gente saber disso, gente? Porque não adianta só usar óleo essencial e não tomar outras medidas para que você tenha uma rotina mais saudável. Então, otimizando o nosso relógio. Primeira coisa, regular, tá, o seu horário para dormir e acordar. Qual que é o horário ideal, né, para o nosso sistema biológico? O normal, né, vamos dizer assim, o normal. Tem outras teorias aí que dizem que você deve dormir, né, a partir das 8 horas da noite. Mas vamos colocar aqui o normal. Entre 21 horas às 23 horas, tá? Esse aí é o horário ideal para você dormir. Por quê? É o momento em que o teu corpo está produzindo o máximo de melatonina, que é o hormônio que vai fazer você dormir. É o hormônio do sono, tá? Então, o pico de melatonina é de 21 às 23. Você pode perceber que nesse horário é o horário que realmente você sente sono. E se por algum motivo você passa desse horário, o que acontece é como se aquele sono fosse embora. Às vezes você não consegue dormir tão rápido, você deita, demora mais para dormir, quando você dorme mais tarde, tá? Então, parece que você fica, o corpo assim, mais cansado, é diferente quando você passa muito do horário de dormir, tá? Por quê? Porque já diminui, né? O corpo já chegou no pico de melatonina e depois ele passa a produzir menos. E a hora de acordar? Ali por volta de 6 às 7 da manhã, tá? Isso é o ideal biologicamente falando. Então, sei que tem pessoas aí que gostam de passar um pouco mais, tá? Não é o meu caso, eu sempre, desde pequeno, por incrível que pareça, eu, quando criança, detestava estudar de tarde, então sempre preferi acordar cedo, estudar de manhã, né? E isso já era algo biológico. Então, depende muito também do seu corpo, mas de forma geral, porque de 6 a 7 é a hora que o dia amanhece. Então, quando começa, ter a luz do sol. Por quê? Mesmo que você esteja de olhos fechados, mas você está num ambiente em que a claridade aumenta quando amanhece o dia, né, o que acontece com a maioria das pessoas, né, dos ambientes, o teu corpo, mesmo com os olhos fechados, ele vai sentir essa claridade e essa informação vai ser mandada para o teu corpo. E aí o teu sono começa a ficar mais leve, já não tem mais aquele sono de qualidade. É por isso que se você dormir 8 horas, por exemplo, dormir 11 horas da noite e acordar 7 da manhã, é bem diferente de você dormir, por exemplo, 1 hora da manhã e acordar 9 da manhã. São 8 horas da mesma forma, mas é outro nível de qualidade de sono. Então, quanto mais você dormir no período da noite, né, no momento em que realmente o sol se pôs e ficou tudo escuro até o amanhecer, é o ideal você dormir pegando o máximo de escuridão possível, inclusive no ambiente, tá? Então, o máximo de escuridão no ambiente que você tiver. Outra medida também, começar a reduzir as luzes à noite, tá? Então, principalmente, vai chegando a hora de dormir, tá? Esse negócio, por exemplo, de ficar deitado na cama antes de dormir, olhando no celular, assistindo, isso aí está prejudicando, tá, o teu corpo, por quê? Porque ele está recebendo informações que ainda está de dia, que ainda precisa produzir hormônios para te deixar alerta, e isso vai atrapalhar o teu sono, o teu descanso. Comer em horários regulares, por quê? O intestino, e a gente vai já falar um pouco mais do intestino, ele também sincroniza com esse relógio mestre, tá? Então, é necessário que haja um equilíbrio na distribuição de vitaminas e minerais ao longo do dia também. Tá? Exemplo, quando você está acostumado a tomar café, você acorda às 7 da manhã, né, faz a sua rotina matinal ali até 8 horas, 8 e meia, você já está tomando café. Se um dia você passar desse horário e for tomar café 9, 10 horas,
você vai sentir uma fraqueza. Por quê? Porque o teu corpo começa a mandar mensagem, ó, tá na hora, vitaminas, minerais. E aí, como você passou daquele horário do relógio, né, biológico do seu corpo, você começa a sentir uma fraqueza, tá? Vamos falar um pouco mais agora do intestino. Gente, a saúde começa no intestino, tá? Alguns desses slides aqui do intestino, né, eu vou deixar aqui os méritos aqui da Yuri, é de um treinamento que ela fez, tá? Inclusive, esse treinamento ele está gravado, em que ela fala somente da saúde do intestino. Um treinamento fantástico, né? Ela sabe muito, tá? Então, eu peguei algumas coisas aqui para a gente complementar um pouco mais sobre o nosso assunto, tá? Mas quem quiser conhecer mais e se aprofundar mais nessa questão do intestino, a Yuri tem um treinamento, tem outro que fala só sobre desparasitação, né, do intestino. Então, vale a pena você se aprofundar também na saúde do intestino. Mas vamos lá, a saúde começa no intestino, absorve maior parte dos nutrientes, né, vai pelo nosso intestino, e se ele estiver saudável, ele vai absorver mais ainda, se não tiver, vai perder muita coisa. Tem neurônios que se comunicam diretamente com o nosso cérebro, então é chamado de segundo cérebro. 90% da serotonina do nosso corpo é produzida aqui, não é no cérebro, tá? Então tem muita gente que não sabe disso ainda. Abriga a maior parte do sistema imunológico, 70% da produção do nosso sistema imunológico, tá? E ainda é a casa de trilhões de bactérias, que, se estiver desregulada, ela pode também fazer muito mal para o nosso corpo, tá? Então, há uma conexão incrível no nosso intestino. Às vezes, a falta de foco, concentração, tal, isso aí pode ser um problema no intestino. Depressão, a pessoa pode ter depressão e não tem nada a ver com a cabeça, não tem nada a ver porque ela está passando um problema, não, é um problema no sistema digestivo, tá? Então, é muito importante cuidar do sistema digestivo, porque isso vai afetar diretamente o funcionamento também no nosso cérebro, tá? E, gente, está aqui, ó, que eu falei para vocês que ia mostrar algumas atividades que a gente deve evitar para diminuir, né, as toxinas no nosso corpo. Aqui, ó, plástico, exemplo, tomar café em copo descartável ou qualquer líquido quente em plástico, sopa, né, em plástico. Por quê? Muitos desses plásticos têm substâncias tóxicas que, quando entra em contato com algo que tem uma temperatura mais elevada, aquilo vai soltar e você vai ingerir. Cigarro, medicamentos sintéticos, né? São toxinas, são estranhos ao nosso organismo, tá? Por isso que causam muitos efeitos colaterais. Excesso de álcool, tá? Que estão um vinho aqui, mas o cálicezinho ali não tem problema não, tá, gente? Isso é saudável. Então, o excesso de álcool é que dá problema, tá? Vai desregular o teu corpo, vai prejudicar o fígado, né? Vai prejudicar o teu sono, por exemplo, e fungos, comida enlatada. Então, além de aqui entra aqui, ó, salame, salsicha. Pesquisa aí, como é feita a salsicha? Eu duvido que você vai comer salsicha depois que você vê isso, tá? Pesquisa lá, como é feita a salsicha. E aí entra todos esses presunto, mortadela, pode colocar tudo no mesmo nível que não muda muita coisa. Está cheio de substâncias ali nocivas à saúde. Comida industrializada, tá? Comida defumada, aqui com raras exceções, tá? Gorduras trans. Então, aqui, ó, tá? Vai lá no Mac, faz um teste. Pega um sanduíche desses aí, tá? Coloca ele em cima da geladeira e deixa uma semana para você ver como é que ele vai estar depois. Tá? Então, exemplo, outra comida industrializada, um exemplo, a margarina. Né? Pega a margarina e deixa num lugar, pega um pouquinho de manteiga e um pouquinho de margarina e deixa as duas num lugar úmido, e aí 2 semanas depois você vai ver como é que tá. Né? Margarina, aquilo ali é veneno puro, é plástico que você está ingerindo, é a mesma composição do plástico, tá? Produtos cosméticos, produtos de limpeza, falamos lá de exemplo, desodorante, creme dental, agrotóxico, tá? Aditivos químicos. Então, pesquise como você lavar os alimentos de forma correta para tirar esse excesso de agrotóxico, tá? Então, aqui, ó, processo de limpeza, eliminação de toxinas, né? Então, para você fazer esse detox, né? Você vai diminuir órgãos como fígado, rins e peles, pulmões trabalham de dia para isso, né? Dia e noite para isso, eles estão filtrando, eles estão limpando o teu organismo, tá? E, gente, a melhor coisa é evitar, tá? Exemplo, igual a pessoa que fala assim, óleo essencial
para quem tem intolerância à lactose. O melhor remédio é não tomar nada que tenha lactose. Né? Glúten, óleo essencial para quem tem problema com glúten, é não comer nada que tem glúten. Então, nós podemos ajudar através do estilo de vida, e os óleos essenciais eles vão potencializar, mas nesse caso aqui, o melhor remédio é você evitar. Beleza? E aqui alguns óleos que vão ajudar nessa limpeza, tá? Então, aqui, ó, o black pepper, peppermint, excelente sistema digestivo, né? Já falamos do gengibre. Então, aqui, ó, tomilho, tá? O coentro, tá? Então, são óleos maravilhosos que você pode, inclusive, utilizar na alimentação como tempero. Você vai fazer um frango, um peixe, uma carne, alguma coisa, pinga lá uma gotinha, coloca na salada, tá? E aí vai te ajudar. Pesquisa mais a profundidade aí sobre esses óleos, que vocês vão ver que eles têm excelentes funções detox para o organismo. Outros óleos que dão também suporte ao detox, né? Então, aqui, ó, o lemon, né? Lemon siciliano. Quem já fez o teste aí do copo descartável? De pegar metade do copo, colocar água ali, água, temperatura natural, 4 gotinhas do lemon, espera aí 10 a 15 minutos, aquele copo descartável branco, mais comum, você vai ver que ele dissolve o copo descartável no nível da água, ele não mistura com a água, e aí se você levantar, você pega o copo, vamos dizer que aqui é o copo, você segura aqui na base, pega aqui na parte de cima e puxa. Onde tiver o nível de água, ele corta, ele dissolve, tá? Por quê? Porque ele dissolve toxinas. Isso é excelente para você mostrar numa apresentação, quando estiver fazendo uma classe, né? O poder dos óleos essenciais. O grapefruit é o óleo com maior quantidade de limoneno, que é a substância que tem no lemon, no eye de orange, no tangerina, nos cítricos, né? E que dissolve gorduras, ela quebra a molécula de gorduras. Com isso, se você fizer atividade física, aumentar o metabolismo, vai queimar gordura mais fácil e dissolve as toxinas. Smart Sass também, por ter aí vários óleos que ajudam, né? E o pink pepper também, assim como o black pepper, são óleos indicados. Gente, e fechando a parte do sistema digestivo, 2 produtos que não pode faltar, principalmente agora que ele vem em cápsulas, né? Então, é maravilhoso isso aqui, tá? É o mix digestivo, se você for olhar, se eu não me engano, isso aqui é R$ 130, é um 120, 130, é um valor, assim, muito simbólico os benefícios que o Zengest traz, tá? Então, suporte para tudo que você imaginar do sistema digestivo. Qual é a vantagem dessa cápsula? É que ela é gastroresistente. Você vai ingerir ela vai abrir somente no intestino, tá? E vai ter um efeito muito melhor para o sistema digestivo. Tá? Então, é algo que a gente deve usar, não é para quem está doente, não é para quem está com problema. Isso aqui é para quem também precisa e para a gente também manter cada vez mais o nosso sistema digestivo saudável. Tá? E o outro é o Zendocrine. Né? Então, esse aqui também é excelente, inclusive, é um produto que ajuda isso aqui, ó, desintoxicação de metais pesados. Sabe aquela agulhada, né, que tem muitos metais pesados, né? A picadinha, então é um produto que você precisa utilizar. Infelizmente, a fórmula, né, dessas picadinhas aí que o pessoal está obrigando todo mundo a tomar, em excesso, tá? Absurdamente, vem demais metais pesados. Então, além de outros óleos, esse aqui é um óleo que seja na forma de cápsula, que você vai ter um aproveitamento excelente, mas ele também tem um óleo essencial que você pode pingar, tomar na água, comprar aquela cápsula vegana e fazer a ingestão, tá? Nesse mix tem aqui, ó, tangerina, alecrim, gerânio, zimbro e coentro, tá? São os óleos que vêm aí no Zendocrine, excelente para ação detox, tá? Gente, isso é apenas uma parte de tudo que a gente pode falar para ter uma vida saudável e contribuir para que a gente melhore o nosso foco, a concentração, a saúde cerebral, tá? A gente ainda pode falar, ainda falta que a gente falar mais sobre o sono, óleos que ajudam no sono, emoções, tá? Óleos que ajudam na parte hormonal, por exemplo, tanto para o homem quanto para a mulher. Exemplo, qual o óleo principal para regular o hormônio dos homens? Alguém sabe? Lança aí. O hormônio, o principal para ajudar na saúde dos homens, dos hormônios, né? Tem poucos homens aí na sala, mas as mulheres é importante saber, né? Ó, colocar aí o lang-lang, particularmente a testosterona, que o homem, quando ele começa a baixar a testosterona, ele começa, além da questão do apetite sexual, que ele vai diminuir a libido, tá?
Além disso, ele vai sentir cansado, dorme, pode dormir o tanto que for, do jeito que for, mas acorda cansado, tá? Sabe qual é? Ó, esses aí ajudam, tá aqui, ó, Thiago Ferraz, não é à toa que é Blue Diamond, tá? Thiago Ferraz, sândalo havaiano, tá? Excelente o sândalo havaiano para ajudar na saúde do homem, tá? Esse eu digo que é o principal, se você tiver que usar só um, escolha ele, tá? E da saúde da mulher, é o gerânio, claricalme, claricage, né? O claricalme é um blend, tá? Então, os dois principais é o claricage e o gerânio. O claricalme já é um blend para isso, tá? São os principais da saúde da mulher. E tem outros aí que vão ajudar também, tá? Como o vetiver, né? O ylang-ylang, que vão ajudar nessa questão hormonal, né? O whisper, tá bom? Desparasitação, tem esse treinamento excelente aí da Yuri. Detox nós falamos, saúde intestinal, tá? A alimentação a gente pode aprofundar mais, e a parte de exercício também, que, né, podemos fazer um treinamento à parte, mas a saúde, né, a vida saudável é um conjunto. Não adianta você querer tratar, eu estou com problema de foco e concentração, vou usar aqui o Thinker e o Balance, ou o Vetiver, que é um dos principais aí para trazer aí a concentração, né? Não adianta, que só isso não resolve, tá? Então, você tem que ter sempre essa ideia de uma saúde mais saudável em um conjunto como um todo, tá? Fechando aqui o nosso treinamento da parte de produtos, lembrando que nós temos aí a promoção de 10%, tá, no Niauli e o Melaleuca, que é um produto também que tem um poder anti-inflamatório, que é um óleo que ele ajuda ele ajuda como combater bactérias, fungos, vírus, tá? Então, usando esse óleo, ele também vai melhorar a saúde do sistema digestivo, vai diminuir inflamação no corpo. Então, é um óleo que é o produto do mês para quem até o dia 15, tá? Faltam aí poucos dias, você tem aí quase uma semana ainda para você fechar o seu pedido, tá? Seja o LRP ou o Clube de Vantagens, de 125 pontos, e você vai ganhar um Melaleuca 15 ml. Não pode faltar isso aí na sua casa, tá? Então, além de ser um produto excelente para você utilizar, é um produto excelente também, até mesmo para você compartilhar com algum cliente, alguém que ainda não tem esse óleo, tá? Então, não perca essa oportunidade de estar ganhando, fazendo 125 pontos. Aqui, ó, tá? Alguns benefícios desses óleos, né? Do Melaleuca, Niauli, tá? Óleos excelentes, sistema digestivo, inclusive, né, os dois óleos. Aqui, ó, sintomas da TPM, tá aqui, ó, um óleo que ajuda aí na saúde da mulher também, tá? Então, são vários benefícios, né? Reforçando o melaleuca, antisséptico, antibacteriano, antifúngico, antiparasitário, tá? Então, aqui, ó, sistema digestivo, antiviral, analgésico, descongestionante. São óleos maravilhosos que precisam ter aí, tá? No seu estojinho, tá? No seu kit diário, de uso diário de óleos essenciais, beleza? Lembrando das promoções, além, né, de quem fizer aí 125 pontos, gente, isso aqui vale para quem já tem a inscrição na Doterra, né? Nós estamos no mês de maio, então só ganha quem se inscreveu de abril para trás, porque quem se inscrever nesse mês, ele ainda não pode fazer compra, nem no LRP, e nem no Clube de Vantagens, tá? Então, 125 pontos ganha o Melaleuca, e todo mundo que fizer 200, 225 ou 250 vai ganhar o Deep Blue, Peppermint e o kit apresentação, tá? Vai aumentando os pontos, vai ganhando mais produtos. Isso aqui também vale para quem está se cadastrando, tá? Então, novo cliente, novo consultor, ele ganha esses 3 aqui, tá? O Melaleuca é somente quem fizer 125 pontos até o dia 15. Passou do dia 15, tá? Aí só vale esses 3 aqui, beleza? 200 pontos, 225, 250, você fizer, vai valer, tá? Esses pedidos aí. Clube de vantagens, vou apenas falar aqui da diferença do clube de vantagens para o LRP. Então, o LRP é o Programa de Fidelidade para Consultores, o clube de vantagens para os clientes preferenciais, tá? LRP, ele traz de 10% a 30% de cashback, mas você precisa comprar pelo menos 50 PV no mês para continuar avançando. Por quê? Porque a Doterra entende que o consultor,
Se ele está diariamente falando dos produtos, falando dos óleos, ele vai naturalmente movimentar mais produtos. Enquanto o cliente já não tem essa movimentação. Tá? O cliente é normal ele comprar uma quantidade menor, então ele vai ter de 10% a 20% de cashback, tá? E ele vai ter um frete de R$ 9,90 toda vez que ele fizer algum pedido. Se ele pedir todos os meses pelo menos um produto, ele já avança, não tem compra mínima, basta pedir um produtinho, ele já avança, tá? Então, como é que eu participo do Clube de Vantagens? Apenas basta ter o seu perfil como cliente. Se você está com perfil de consultor, mas você, na prática, está sendo um cliente e você não tem equipe, não tem ninguém na sua rede, ninguém abaixo de você, você pode se tornar um cliente, mudar o seu perfil para cliente, para você utilizar aí o Clube de Vantagens, tá? E quem está com perfil de consultor, deseja continuar como consultor, vai aproveitar o LRP. Beleza?